P6, P11, LZO. Então, dependendo do seu nome, você vai fazer um pilar diferente. Como calcular a carga? Pela área de influência. Está aqui, ó. Deixei uma aulinha para vocês assistirem aqui, ó. Muito fácil calcular por essa aula aqui, ó. Achar o carregamento no pilar. Essa aula vai até além um pouquinho, né? Mas a parte que importa para vocês aqui é achar o carregamento no pilar. Com essa aulinha aqui, você consegue achar o carregamento no pilar. Ok? Pode fazer todos os pisos com a mesma carga, tá? Não precisa se preocupar com telhado, esse tanque, não. Não vamos entrar em detalhe nisso aqui, não, para não complicar muito a vida sua. Você calcula todos os pisos, esse piso, as 3 lajes, essa laje, essa laje e essa laje com a mesma carga. Mesmo porque aqui você vai reduzir a sobrecarga, mas vai colocar o telhado. Então, no final, no frigir dos ovos, o resultado é muito parecido. Então, vai ser sempre o mesmo carregamento para todos os pisos aqui. Ou seja, acha a carga de uma laje, né, e calcula como se fossem as 3 iguais. Então, assiste aqui essa aula para vocês entenderem mais ou menos como é que faz isso aí. Ok? Para pelo menos trazer dúvida para mim aqui. Né? Professor, eu assisti, não entendi, coisa e tal, coisa e tal. Tem que pelo menos tentar. Se não tiver dúvida, não adianta. Né? Começar a fazer isso aí, senão daqui a pouco não dá tempo. Né? Começa a acumular muita coisa, tem feriado. Depois, na outra semana já é prova, né? E depois da semana, a nossa prova é a segunda semana de maio. Então, a primeira semana de maio já é a última aula antes da prova. E depois já é a prova. Então, assim, já está aí, né? Batendo na trave já, né? Lembrando que essa prova vai ser já pelo menos estão dizendo que vai ser pelo esse modelo novo aí, né? Que é o Moodle. Então, como eu ainda não tenho acesso ao sistema, eu não sei como é que vai ser. Mas estão falando que a prova sua já vai ser por esse sistema novo aí. Tranquilaço, minha turma? Tranquilo, né? Vai levando, né? Tranquilaço. Vai levando com fé que no final vai dar tudo certo. Porque formar, o camarada sempre forma, né? Tem um pernilongo aqui, ó. Deixa eu pegar ele. Acho que eu não consegui pegar ele. Como eu digo para vocês, quem não desiste sempre forma no final. Né? O cara não pode desistir. Né? Porque se desistir, aí não tem como formar mesmo. Mas se não desistir, vai até o final e pega diploma, posta no Facebook e é a farra, né? Pega o CREA e vai trabalhar. Então não pode desistir. Não pode desistir de jeito nenhum. Muito bem. Então, a aula de hoje a gente vai continuar falando sobre pilar, né? Nós falamos um pouquinho sobre pilar na aula passada, falamos sobre alguns requisitos, né, da NBR 6118 para pilar, requisitos importantes. E vimos também aí como calcular o momento resistente, né, a partir de uma seção conhecida. Tem ali uma seção que eu conheço as dimensões, conheço o concreto, conheço a armadura. Eu consigo, através de um ábaco de flexão normal composta, calcular ali o chamado momento resistente, tanto na direção X, né, que é a direção da maior inércia do pilar, quanto na direção Y, que é a direção da menor inércia do pilar. Então, foi isso que a gente viu aí na aula passada. Deixei até uma lista de exercícios para fazer. Hoje a gente vai continuar aqui. Né? Vamos falar um pouquinho... Vamos continuar, né, a matéria de pilar, que é uma matéria muito difícil e grande. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a flexão, sobre o método da curvatura aproximada. Vamos ver o que é isso e como é que funciona, né? Deixa eu abrir aqui o meu slide. Muito bem. Bom, em um pilar, da mesma forma que em uma viga, eu vou ter sempre momentos fletores atuantes. Né? É praticamente impossível, no concreto armado, eu ter um pilar com momento zero, momento inicial zero. É muito difícil. Eu teria que ter um equilíbrio muito grande aí
de forças de um lado do pilar, do outro lado do pilar, para poder transferir zero de momento para o pilar ali. Sempre pode ter um momento. O menor que seja, ele sempre vai existir. Geralmente em sistemas aporticados, né, que é o sistema que a gente usa aí para poder construir, né, pórticos de concreto. Tem viga, laje, pilar. Sempre vou ter momento fletor sendo aplicado no pilar. E eu tenho esse momento aí, ó, que a norma chama de M1DA, né, que é considerado um momento de primeira ordem. Olha, o que é momento de primeira ordem? Né? São aqueles momentos que eles não dependem da deformação do pilar para existirem. Eles existem naturalmente, em função do carregamento da estrutura. Ah, Raoni, isso não entendi, não. Vamos pegar aqui, por exemplo, um exemplo. Vou pegar aqui um exemplo do F2. Tem um pórtico com 3 prumadas de pilar, né? Uma prumada aqui, uma prumada aqui, uma prumada aqui. Uma carga nas vigas. Eu tenho aqui uma força lateral, por exemplo, que pode ser a força de vento no prédio. Se eu pegar esse pórtico aqui, ó, e rodar, ele vai aparecer para mim momentos fletores aqui, ó. Esses diagramas aqui são de momentos fletores, tá vendo? Deixa eu ampliar um pouquinho. Aí, ó. Momentos fletores no pilar. Então, ele tem momento fletor tanto no pilar quanto nas vigas. Não me preocupar com da viga agora, não. Principalmente somente pilar. Observe que esses momentos que estão aqui, ó, é que são os momentos de primeira ordem. Esses são os momentos de primeira ordem. Eles vão ter sempre um momento que eu vou chamar de MA e um momento que eu vou chamar de MB. O MA, ele é o maior momento em módulo no pilar. Então, não importa para mim se o momento é positivo, se é negativo, não interessa. Eu pego o maior momento em módulo e esse momento vai ser o MA. E o menor momento em módulo vai ser o MB. Então, aqui nesse exemplo nosso, aqui, né, se a gente ampliar de novo aqui, ó, nesse pilar aqui, ó, o maior momento dele, 565 kN vezes metro. Momento no engaste aqui, né? Momento MA. Não importa se ele é positivo, se ele é negativo, ele é o maior momento. Ele é o maior momento, ele vai chamar MA. E lá em cima, ó, ele inverte aqui, né? Uma curvatura reversa de momentos aqui, ó, ele inverte lá em cima o momento MB. Ó. MB é 313, menor ele aqui, ó, 313. Ó. Vamos pegar esse pilar de cima aqui, ó. Esse pilar de cima ele tem um momento aqui, ó, 185 e 257. Observe que aqui já inverteu. Ó. Nesse pilar de cá, ó, esse momento aqui vai ser o MB, porque ele é menor, e esse aqui vai ser MA, porque ele é maior, ó, 257. É sempre assim. Né? Eu vou ter sempre um momento maior e um menor. Mesmo que o menor pode ser, inclusive, zero. Né? Não existe momento zero, sempre é muito pequeno, mas para efeito de cálculo, às vezes, ele pode ser considerado como zero. Ok? E aqui eu só dei um exemplo em cima também, né? Que lá em cima inverte, lá, no caso em cima, lá, momento MA é o maior, momento MB é o menor, tá vendo? Opa, deixa eu ver como é o negócio. Então é isso aí. Sempre que você puser o seu prédio para rodar, a sua casa, sei lá, o que é o seu projeto, né? Você modelar o projeto num programa de computador. Pode ser um programa igual F2, simples, igual está aqui. Pode ser um programa em 3D também, um programa profissional. Ele vai sempre mostrar para você ali momentos de primeira ordem. Então, esses momentos de primeira ordem, que é o M1DA, que é esse M1DA aqui. Ó. Bom, a NBR 6118 ela estabelece que esse M1DA não pode ser menor do que os momentos mínimos de norma. O que é o momento mínimo de norma? É um momento que leva em consideração as imperfeições de construção. Então, a gente tem os pilares aí. Pode haver uma abertura de forma, né, uma movimentação de forma, um desaprumo, até uma questão mesmo do eixo, né, onde a viga pega ali. A viga, o cara considera que ela pega no eixo, ela não pega no eixo, o carregamento pode ser transmitido de uma forma diferente. Ou seja, há muitas imperfeições de norma que vão me apresentar na prática um momento que, às vezes, o modelo computacional não mostrou ali para mim. Então, o que a norma fala? Olha, eu tenho que ter momentos mínimos
em função das imperfeições de construção. E esse momento mínimo da NBR 6118 é dado por essa fórmula aqui. Ó. É o ND. Quem que é o ND? É a força de compressão do pilar, que multiplica 0,015, que é uma constante da fórmula, mais 0,03 vezes 1H. Esse H aqui ó, é a largura da seção em metros. Em metros. Isso aqui é uma fórmula feita em laboratório, é uma fórmula empírica, então deve-se usar aí a mesma unidade de medida que o cara usou lá no trabalho dele. Então, esse H tem 100 metros. Então, por exemplo, se eu estiver olhando aqui o lado de 20 centímetros, é 0,2. Se estiver olhando o lado de 50 centímetros do pilar, é 0,5, e assim por diante. Então, a fórmula é muito simples, né? 0,015 mais 0,03 são duas constantes da fórmula que multiplicam o H. Esse H aí é o lado que eu estou olhando, que eu estou calculando naquele momento ali, em metros. E eu multiplico esse fator aqui, né? Que seria, na verdade, uma excentricidade, né, de imperfeição. Né? Isso aqui seria uma excentricidade de imperfeição. É como se eu tivesse... Não sei se vocês já estudaram estrutura de madeira, né? Estrutura de madeira é muito comum você ter excentricidades iniciais de imperfeição, que eles chamam lá de E0, né? Ou E1, ou E0, não me recordo direito, acho que é E0 da madeira. Essa excentricidade inicial, que a madeira normalmente ela é torta, né? Ela produz um momento fletor quando tem uma carga de compressão na peça. Isso aqui é como se fosse o meu E0, né? Como se fosse aquele E de imperfeições lá da madeira. O pilar está torto? Tá. Torto de quanto? Isso aqui, ó. Isso aqui é o tanto que está torto. Se eu multiplicar a minha força por uma distância, eu tenho momento, que é o momento mínimo aí da NBR 6118. Como é que funciona, então? Calculei o momento M1DA. Calculei como, professor? Calculou lá no F2 ou no programa de cálculo qualquer. Achei um valor. Calculo o momento mínimo. E comparo qual que é maior. O que for maior é que vai ser o momento que eu vou considerar, vai ser o momento de primeira ordem que eu vou considerar. Ok? Muito bem. Muito tranquilo, né? Aqui eu estou sem feedback aqui do... Estou sem feedback aqui do chat. Se alguém quiser falar uma coisa comigo, fala no microfone, por favor. Bom, nós sabemos, desde o curso lá de resistência de materiais, que um dos maiores problemas de barras comprimidas é a perda de estabilidade da barra. Né? Toda barra comprimida, né? Se pegar aqui minha reguinha do clube da estrutura e comprimir essa régua, ela vai perder estabilidade. Se eu tracionar, não, né? Se eu tracionar a minha régua, né? Se eu pegar aqui, olha lá. Se eu tracionar a régua, ela não perde estabilidade. Se eu fletir a régua, também ela não perde estabilidade. Pelo menos essa régua aqui não perde. Mas se eu comprimir essa régua, ela perde estabilidade. Né? Ela perde estabilidade lateral, e essa perda de estabilidade é conhecida aí como flambagem. Vai flambar. Então, esse é o problema de pilares. Os pilares flambam quando são comprimidos, né? E por causa disso eu tenho que fazer essa verificação aqui das esbeltez do pilar. Nós temos que recordar lá do curso de resistência de materiais, né? O que é esbeltez. Bom, segundo a NBR 6118, eu tenho dois tipos de pilares básicos. Um pilar que vai flambar, ou seja, vai perder a estabilidade antes de romper, e outro pilar que vai romper antes de perder a estabilidade. Ah, entendi não, Matheus. Veja bem, eu tenho duas possibilidades de atingir o estado limite último em uma peça fletida, uma peça comprimida de concreto. Eu posso atingir esse estado limite último depois que ela flambou, então ela perde a estabilidade e depois rompe. Ou eu posso ir comprimindo essa barra, chega uma certa hora que ela vai escoar o aço, que vai atingir a deformação máxima do concreto, ou seja, ela perde, né, atinge o estado limite último antes de flambar.
esses pilares que atingem o estado limite último antes de flambar, a gente chama de pilar curto. É o nome que é dado para ele. Pilar curto. E o pilar que atinge o estado limite último pós-flambagem é conhecido como pilar esbelto. Você pode até trabalhar com o termo mediamente esbelto, que são os pilares que a gente vai trabalhar aqui, ou pilar muito esbelto, que é um pilar que a gente não vai estudar aqui, mas que também existe aí na prática. Mas como é que eu sei se um pilar vai flambar antes de romper ou não? Como é que eu sei isso? A NBR traz para a gente uma fórmula para poder verificar isso aí. E a fórmula é essa aqui, ó. Esse lambda 1 aqui, ó, ele é o lambda limite. Lambda representa a esbeltez. E nesse caso aqui, ó, o lambda 1, ele é a esbeltez limite. Se o meu pilar tiver uma esbeltez menor ou igual a esse lambda 1 aqui, ó, o meu pilar é considerado curto. Se meu pilar tiver uma esbeltez maior do que esse lambda 1 aqui, ele é esbelto. Ou seja, lambda do pilar menor que o lambda 1, o pilar não vai flambar. Ele vai escoar, ele vai romper, né, atingir o estado limite último antes da flambagem. Lambda maior que o lambda 1, o pilar só vai atingir o estado limite último pós-flambagem. Como é que calcula esse lambda 1? 25 mais 12,5 são equações, são constantes também da fórmula, que multiplica uma excentricidade inicial, que é o índice de esbeltez, né, que multiplica... que ele fala que se o lambda 1 for menor do que 35, eu tenho que considerar 35 no limite dele aqui. Ó. Isso é uma condição da norma. Né? Não existe... Não é que não existe. Sempre que eu calcular o lambda e ele for menor que 35, eu já considero que o pilar é curto. Então, é só um detalhezinho normativo aqui. Normativo que tem aqui. Bom, então 25 é da fórmula, 12,5 também é da fórmula. E esse é um aqui, ó, é a minha excentricidade inicial. O que é isso, pessoal? Excentricidade inicial. Momento não é força vezes distância? Aqui, ó. Momento, ó, é força, ND é uma força, vezes distância, vezes o E1. Então, a excentricidade vai ser o momento dividido pela força. Então, eu pego o momento máximo que eu tenho, que é o MA, que é aquele momento inicial máximo, divido pela força normal que está sendo aplicada no pilar, eu vou encontrar ali uma excentricidade inicial, que eu vou chamar de E1. Então, a minha excentricidade inicial eu coloco aqui. Aqui eu coloco o H. Esse H aqui é a largura da seção. Se eu estiver olhando, por exemplo, a maior inércia, é a maior dimensão do pilar. Se eu estiver olhando a menor inércia, é a menor dimensão do pilar. Dividido aqui por um alfa-B, que é um coeficiente que depende do formato do diagrama de momento fletor no pilar. Formato do diagrama de momento fletor no pilar. Olha que interessante aqui. Ó. Pilares biapoiados, quanto que vale o alfa-B? Ele vale 0,6 mais 0,4, que multiplica MB dividido pelo MA. Lembrando que o MB sempre é o menor momento e o MA sempre é o maior momento. Só que nessa fórmula aqui tem um detalhe. Nessa fórmula aqui, ó, você vai ter que trabalhar com o sinal do momento fletor. Não quer dizer necessariamente que o MB é negativo, pode ser o MA negativo. Então, você vai ter que colocar o sinal do momento aqui. Ó. Mas tem um macete. Sempre que eu tiver curvatura reversa, aqui eu tenho curvatura reversa, tá vendo? Ela começa de um lado, passa para o outro. É como se eu fizesse um S com o pilar. Eu nem sei se eu desenhei o S aqui, deixa eu ver, desenhei ele aqui, ó lá. Como se eu tivesse um S com o pilar. Então, sempre que eu tenho curvatura reversa, esse valor aqui fica negativo. Sempre, o MB de PMA fica negativo, sempre. Quando eu não tenho curvatura reversa, aí ele fica positivo, não precisa preocupar. Ok? Bom, em pilares biapoiados com carga transversal, seria um pilar, por exemplo, com uma carga ali de empuxo, por exemplo. Então, um pilar
e tem uma carga de empuxo empurrando aqui o pilar, um mude-arrimo, por exemplo, uma coisa desse tipo. Nesse caso, o alfa-B já vale 1. Não precisa nem fazer conta. Ele vale 1. Aqui dei até o exemplo. Vou ter momentos positivos nas duas direções. O alfa-B, que não precisa fazer conta, ele vale 1. Ok? Muito bem. Voltando aqui, ó, então, encontro o alfa-B, que vai ser a função do diagrama de momento fletor no pilar. Calculo o lambda 1 e comparo com a esbeltez do pilar. O que é a esbeltez? Esbeltez, lá da resistência de materiais, é o comprimento de flambagem, que é o LE, dividido pelo raio de geração. Comprimento de flambagem dividido pelo raio de geração. Pode falar, Lê, qual é o problema? Eu queria que você explicasse novamente o H. H? Ah, o H. Esse aqui? Aqui? Isso. É a dimensão do pilar. Ou esse lado aqui, ou esse lado aqui. Se eu estiver verificando, por exemplo, a maior inércia, é esse lado aqui. Se eu estiver verificando a menor inércia, é esse lado aqui. Ok? Ok, obrigado. Muito bem. Então, vamos lá. Bom, então a gente recorda lá do curso de resistência de materiais que o LE é o comprimento de flambagem, que a gente chama de comprimento destravado, né? Dividido pelo I, que é o raio de geração. Então, aqui, ó, esse vai ser o meu LE. Em regra geral, é a altura do pilar. Né? A gente vai ver aqui que tem uma regrinha para achar esse valor aí. Quem que é raio de geração? Né? Vamos recordar das aulas do Carlão. Né? Raio de geração é a raiz quadrada da inércia dividido pela área. Esse aqui é o raio de geração. Então, se eu estiver olhando aqui a inércia em torno da menor inércia, em torno do eixo aqui, ó, eixo Y, né? A minha inércia aqui é da menor inércia. Estou olhando, por exemplo, a inércia em torno do maior lado aqui, ó, que é o X, né? A inércia aqui é do H de Y aqui. Na hora que a gente fizer a conta, né, fizer um exemplo, você vai entender melhor isso aí. Tem gente querendo entrar aí. Ok? Muito bem. Aquele LE, se você pegar lá a NBR 6118, pegar a norma, ela fala o seguinte, olha, o tamanho do LE, tamanho, né, do meu comprimento destravado, ele pode ser o menor entre esses dois aqui, ó, L0 mais H ou L. O L0 é a distância da viga, face inferior da viga, até a face superior da viga de baixo aqui, tá vendo? E o H é o H do pilar na direção considerada aqui, ó. E o outro L é a distância entre eixos. Eixo da viga de cima e eixo da viga de baixo. Ok? Eu vou simplificar para nós aqui. Aqui no nosso curso, nós vamos trabalhar sempre com o LE igual ao chamado pé direito estrutural. Nem coloquei aqui não, mas eu deveria ter colocado. O que é esse pé direito estrutural? É a distância aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. É a distância dessa face de cima aqui até essa face aqui. É essa a distância aqui. Esse vai ser o nosso LE. Isso aqui. Não vai ser nem esse aqui da norma, nem esse aqui, ó. É muita conta para chegar no mesmo resultado. É claro, estou trabalhando com um projeto que tem uma viga muito robusta, um pilar muito grande, muito largo, eu vou lá e pego certinho o que pede a norma. Mas em condições normais, aí, inclusive o nosso curso aqui, que são pilares residenciais ou edificações comerciais comuns, nós vamos trabalhar com o pé direito. Então, não precisa preocupar. O nosso LE aqui vai ser sempre o pé direito estrutural. Tá ok? Sem problema nenhum. Vamos descartar isso aqui. Muito bem. Então, resolvida aqui a questão do LE. Vamos partir para a definição, né? Como eu disse para vocês, ó, sempre que o meu lambda do pilar for menor do que o lambda 1, né,
o meu M1DA será o momento que eu vou considerar no cálculo. Eu não entendi, não. Olha, o que eu disse para vocês. Quando a minha esbeltez do pilar ela é menor do que o limite, então, o pilar é curto. Se o pilar é curto, ele não vai flambar. Se ele não vai flambar, o momento que eu vou considerar para calcular esse pilar, calcular a armadura dele, é o momento de primeira ordem. Que eu disse no comecinho dessa aula de hoje, que momento de primeira ordem é aquele momento que não leva em consideração a deformação do pilar. Ele já existe, está lá. Depende da carga de vento, depende da carga nas vigas, né? Depende da análise que foi feita no pórtico ali. Ele é um momento de primeira ordem. A gente fala de... Ele é um caso, é um momento linear, né? Ele é um momento linear, ele não depende da deformação do pilar. Se o pilar deformar ou não, para ele não faz diferença. Então, esse momento de primeira ordem vai existir no pilar. Se ele vai existir no pilar, mesmo se o pilar for um pilar curto, ele vai estar atuando. Eu não disse que o pilar curto não flamba? Se o pilar curto não flamba, eu vou ter que calculá-lo somente com o momento de primeira ordem. Então, para esses casos aqui, ó, em que meu lambda é menor que o lambda 1, o momento que eu vou considerar no cálculo é o momento de primeira ordem, que é o M1DA. Ora, mas e quando o meu pilar flamba? Quando o pilar flamba, ou seja, quando o meu lambda ou a minha esbeltez é maior do que a esbeltez limite, vai aparecer ali uma nova excentricidade, que é a excentricidade de flambagem. E essa excentricidade de flambagem, ela vai somar ao momento que eu já tinha, porque eu vou ter um novo momento fletor, e esse momento fletor é um momento de segunda ordem. Se o momento de primeira ordem não depende da deformação do pilar, o de segunda ordem não. O de segunda ordem ele depende da deformação do pilar. Quanto maior é a deformação, quanto maior é a barriga que o pilar vai fazer, ou seja, quanto maior é a excentricidade que eu tenho aqui do pilar, em relação à carga, maior é o momento de segunda ordem. Isso é chamado pela literatura, né? O pessoal chama isso aí de não linearidade geométrica de uma barra. Uma barra qualquer, fletida, né? Ela tem não linearidade física, que a gente estudou muito aí no curso concreto 1, que é a questão da fissuração, coisa e tal, coisa e tal. E ela tem a não linearidade geométrica. Isso não acontecia com vigas, porque as vigas não eram comprimidas. Só vai acontecer com o pilar. Eu tenho que calcular a não linearidade geométrica do pilar, para saber quanto que vai ser a excentricidade. Porque se eu tenho a excentricidade e tenho a carga, eu tenho momento, porque momento é força vezes distância. Que momento, Rony? Momento, segunda ordem, esse momento aqui. Ó. Então, pós-flambagem, eu vou ter momento de primeira ordem mais momento de segunda ordem. Ou seja, o momento aumenta. Ele aumenta após a flambagem. O professor Laval, né, que é o professor da Universidade Federal, que dá aula sobre estabilidade de estruturas, ele fala que fazer uma análise não linear de segunda ordem, né, que é essa análise que a gente está fazendo aí, é calcular a estrutura em equilíbrio, porém na sua posição deformada. Em equilíbrio, porém deformado. Ou seja, vou comprimindo a carga, comprimindo o pilar, né? Carga não, perdão, comprimindo o pilar. Vou comprimindo, chega uma hora que ele flamba. Pá! Na hora que ele flamba, que ele perde a estabilidade e sai do eixo, olha, até onde ele consegue ir sem romper? Aí eu calculo essa distância. Vou achar um L. Ou seja, estou calculando um momento fletor com a estrutura em equilíbrio, porém na sua posição deformada.
eu posso dizer para vocês que no concreto armado isso é muito difícil de acontecer na prática. Né? Isso é mais uma questão teórica, uma questão de cálculo, para a gente achar um estado limite último aí, do que uma situação prática de obra, né? Prática de estruturas de concreto. Porque, normalmente, em concreto armado, quando o pilar perder estabilidade desse tipo aí, ele vai romper. Né? É muito difícil ele ficar em pé. É mais comum você ver um pilar que flamba e ficar em pé de madeira, de aço, pode acontecer, mas de concreto é muito difícil. Quando ele perde a estabilidade, sai fora do eixo dele por compressão, né, por flambagem, a probabilidade dele cair é muito grande. É de mais de 99,9% de chance dele romper. Mas a gente tem que estudar, tem que saber onde é que ele vai para poder calcular e conseguir reforçar para que isso não aconteça. Né? Não pode deixar que isso aconteça. Ok? Bom, para poder calcular, né, esse momento de segunda ordem, né, tem várias formas de fazer esse cálculo. Várias formas de fazer esse cálculo. E a NBR traz para a gente alguns métodos que podem ser usados. Bom, o primeiro dele que a gente vai estudar hoje é chamado método pilar padrão com curvatura aproximada. Ele é um método mais conservador e ele pode ser usado com pilares com lambda até 90. Calculei o pilar lambda de até 90, posso usar o método pilar padrão com curvatura aproximada. E seção constante também, né? A gente não vai trabalhar aqui com pilar com seção variável. O pilar começa com 50 por 20 e no final dele lá em cima tem 30, 50, 40 por 20. Não. Existe pilar com seção variável? Existe, mas a gente não vai trabalhar por aqui, não. Sempre seção constante no pilar que a gente está calculando, né? Pode mudar a seção de um pavimento para o outro, mas aí muda de pilar. Então, o método pilar padrão com curvatura aproximada é um método antigo, mas ele é um método muito importante aí do ponto de vista, vamos dizer assim, acadêmico. Né? Foi um dos primeiros métodos que foram desenvolvidos. Ele é puramente matemático. Ele considera ali que o pilar faz uma curva senoidal para fazer a conta, coisa e tal. Quem tiver curiosidade pode até pegar a apostila. Na parte da apostila que eu falo sobre esse método, eu chego até a deduzir lá algumas equações que mostram como é que esse método aí foi feito. Ok? Para fazer um estudo TCC, né? Fazer um trabalho acadêmico qualquer aí, você pode usar aquelas equações da apostila lá, porque é de lá que vem esse método. Método muito antigo. Para falar a verdade, quando eu estudei engenharia, né? Estudei engenharia há mais de 20 anos, o método que a gente estudava era esse aí. Você já tinha outros métodos, mas a NBR 118 não trazia esses métodos para a gente. A gente trabalhava só com o método pilar padrão, com curvatura aproximada. Aí depois foi evoluindo, né? Os modelos computacionais foram evoluindo também, e o método pilar padrão passou a não ser tão utilizado mais. Exatamente por causa do computador. Né? Os outros métodos com computador, você consegue aproximar muito mais aí do real, né? Da situação real de uma estrutura. Mas a gente vai estudar aqui o método pilar padrão, porque ele é importante, ele é bastante didático. Outro método que a gente vai estudar é um outro pilar padrão também, só que com a rigidez aproximada. A gente chama de rigidez K aproximada. Ele também é um método conservador, mas ele é mais preciso que o anterior. Ele te leva a resultados mais próximos do real do que o anterior. Ele é um método mais moderno, né? É um método que você precisa de fazer interações, né, para verificar. Tem que ir colocando armadura e verificando. Por isso que ele é ótimo para computador. Você faz isso de forma muito rápida no computador ali. Mas ele é bem mais preciso que o primeiro. Mas também é um método simplificado, né? Tanto esse de cima quanto esse de baixo, que são modelos simplificados, e eu só posso trabalhar com pilar com lambda até 90. De cima é até 90, e de baixo também é até 90. Ok? Esse está pintado de vermelho aqui, ó, porque esse é o método que a gente vai usar aqui no curso. É o método que a gente vai calcular com ele. Nós vamos até aprender a trabalhar com o método pilar padrão, mas nos seus projetos, na sua vida prática, você vai usar esse método aqui. Ó. Ele é mais moderno.
Você tem métodos mais precisos, né, que te dão valores mais próximos da realidade, como esse método, por exemplo, o método do pilar padrão acoplado diagrama, momento fletor, força normal e curvatura. A gente não vai estudar esse método aqui. Ele é um método para pilar com lambda até 140. Para usar esse método, eu tenho que levar em consideração a fluência no pilar. Então, assim, é uma situação, vamos dizer assim, de concreto mais avançado, né? Um pouquinho mais para frente, vocês estudam esse método do pilar padrão aí com diagrama, momento fletor e curvatura. Eu até tenho lá no YouTube, se vocês tiverem curiosidade, né? Eu tenho lá uma videoaula que eu calculo um pilar com lambda acima de 100. Lambda acima de 100, ó, não pode usar nem esse aqui e nem esse aqui. Ó. E lá no método lá eu uso um método parecido com esse aqui, com diagramas aí de força normal, momento fletor e curvatura. Mas, só para quem tiver curiosidade, quiser aprender um pouquinho mais, eu não vou cobrar isso aqui de vocês, nesse cursinho nosso aqui, ok? Na graduação aí, vamos limitar a esse processo aqui. Ó. Porque você consegue, na prática, fazer pilares com lambda até 90 em qualquer situação. Né? É muito raro você precisar fazer um pilar com SBUTs maior. Muito raro. 99 em cada 100 pilares aí, você vai trabalhar com SBUTs abaixo de 90. E naquele que tivesse acima de 90, se der uma ajustadinha na seção, ele chega até 90. Sem problema. Né? Claro, se você pegar essa videoaula que eu estou falando aí, lá era um caso particular de um prédio em que a arquitetura não deixava aumentar demais a seção e ele era muito alto. Não podia travar também, ficou com lambda acima de 90. Ponte, por exemplo, né? Para trabalhar um pilar de ponte, se for um pilar muito alto, não sei se vocês conhecem ali, viajando para Ipatinga, né? Tem umas pontes novas ali agora, com pilares lá altíssimos, extremamente esbeltos pilares lá. Se for passear para o lado de lá, você dá uma olhadinha nessa ponte lá. Tá? A duplicação, né, da BR ali, da Ipatinga, tem uma parte lá num trecho já duplicado, até perto de uns túneis que tem ali, e tem uma ponte maravilhosa lá, com pilares com lambda acima de 90, né? Pilares gigantescos lá, muito bacana. Mas não é o caso do nosso curso aqui, né? Um pouquinho mais para frente vocês vão estudar isso. Tem o método geral, que é um método bem mais preciso, né, que trabalha também pilares com lambda até 140. Lembrando que você não pode, não sei se eu escrevi isso aqui, deixa eu ver, não escrevi não. Você não pode trabalhar com lambda no concreto armado acima de 200. A norma brasileira não permite que se faça pilar com SBUTs acima de 200. Ela até permite, mas o pilar tem que trabalhar com tensão muito baixa. Tensão no concreto tem que ser muito, muito, muito baixa. Como se fosse um mastro de bandeira, né? Que aí, para falar a verdade, não é nem pilar, é mais uma viga fletida, né? Mais uma viga em balanço do que um pilar. Mas pilar mesmo, que recebe carga normal, que segura laje, que segura viga, tudo, o limite é 200. Ok? Mas no nosso caso aqui, do curso de concreto armado do Dr. Ronilson, vocês vão trabalhar somente com pilar até 90. Somente até 90. Passou de 90, vocês vão ajustar o pilar aí para chegar a 90. Ok? Na sua vida prática também, você vai fazer isso aí. Você vai ser feliz. Muito bem. Vamos ver aqui, então, ó, o primeiro método, né? Eu disse que são dois métodos, o do pilar padrão com curvatura aproximada e da rigidez K aproximada. Vamos ver aqui o método do pilar padrão com curvatura aproximada. Qual que vai ser o momento total que eu vou considerar no pilar? Que a gente fala que é o momento na seção intermediária. É o momento máximo que eu vou ter aqui, ó. Porque aqui em cima, eu sei que o momento máximo aqui já foi dado, é o momento de primeira ordem, aqui ou aqui, ó. Mas e no meio do pilar, né? Depois que ele flambou, né? Depois que ele perdeu a estabilidade? Qual vai ser o momento na seção intermediária aqui, ó? Para esse método aqui, do pilar padrão, é dado por essa expressão, ó. É o alfa B, que nós já estudamos aí, multiplicado pelo M1DA. Ó. Esse alfa B vezes M1DA é o componente de primeira ordem.
Lembra que eu disse lá atrás que eu ia trabalhar com momento de primeira ordem mais momento de segunda ordem, pós-flambagem. Então, o alfa-B aqui depende do diagrama de momento fletor no pilar. E o M1DA é aquele momento inicial lá, que pode ser o mínimo, ou pode ser o máximo, né, que você encontrou lá no pórtico. Componente de primeira ordem mais componente de segunda ordem. Componente de segunda ordem é a força normal no pilar, multiplicado pela excentricidade de flambagem, que é essa aqui. Ó. Multiplicado pela excentricidade pós-flambagem. Flambou, tem um Ezinho aqui. Força vezes distância, momento. Que momento que é esse? Momento de segunda ordem. A gente chama de momento de segunda ordem local, né? Eu estou verificando o pilar localmente, isoladamente. Eu tiro ele da estrutura e faço a verificação isoladamente. Bom, esses valores aqui eu tenho, o alfa-B eu tenho, o M1DA também eu tenho, o ND também eu tenho, né, que é a força normal do pilar. Tem que calcular o E2. Ó. Como é que calcula esse E2 aqui? Aqui eu falo da informação, né, que a soma desses dois aqui ó, não pode ser menor que o M1DA. Ah, não entendi nada. Como é que é? Se eu somar essa parcela mais essa parcela aqui, ó, não pode ser menor do que essa aqui. Ó. Porque esse alfa-B ele pode ser menor que 1. Se o alfa-B for sendo menor que 1, ele pode reduzir muito esse valor aqui. E ele reduzindo esse valor, somando com essa parcela aqui, ó, pode dar um valor menor do que essa aqui. Ó. Uma questão matemática. Pode acontecer? Pode. Se acontecer, o momento que eu vou utilizar ainda é o M1DA. Só abrir um parênteses aí, né? Para poder entender que isso acontece. Por causa desse alfa-B aqui. Ó. Ah, se o alfa-B for único, se for 1, não tem jeito, né? Porque eu vou ter valor cheio mais alguma coisa, sempre vai ser maior do que esse aqui. E só vai acontecer quando o meu alfa-B for menor que 1. Ele pode reduzir esse valor aqui e esse aqui ser maior. Uma questão puramente matemática. Bom, como é que calcula esse E2? Isso aí, conforme eu disse, se você pegar a minha apostila, eu deduzi lá o cálculo desse E2 aqui, ó, que é exatamente essa fórmula aqui. Ó. Eu chego nessa fórmula aqui na apostila, ó, que é a curvatura da seção que multiplica o comprimento de flambagem ao quadrado sobre 10. Curvatura da seção. Curvatura aproximada. Aqui, ó. Curvatura aproximada. Então, essa curvatura é dada por esse valor aqui. Ó. Ele é um valor empírico. É um valor dado por quem fez o trabalho e colocou na norma. Ele depende de quê? Depende do tipo de aço que você está usando, tipo de concreto, diagrama do concreto, diagrama do aço, de deformação, né, de tensão e deformação. Então, o cara calculou uma curvatura, que ele chamou de curvatura aproximada, que vai variar em função de quem? Simplesmente em função, volta aqui, do meu H. Qual H? Esse H aqui, né? Ou esse lado aqui, depende do lado que eu estou olhando. E da força normal adimensional, que é esse Mi aqui. Ó. Força normal adimensional. Que, inclusive, nós vimos na aula passada. Né? Nós calculamos o Mi e o Ni. Esse aqui é o Ni. Ó. É o Ni. Observe que a curvatura é um número muito pequeno. Muito pequeno. 0,005 dividido por alguma coisa. É um número muito pequeno. E é isso mesmo, né? A curvatura da seção é um número muito pequeno em seções fletidas. Qualquer, pode ser de viga, pode ser de pilar, pode ser de laje. O que é a curvatura? Se eu fizer aqui pegar uma viga, um pilar, né? Quando o pilar, pegar o pilar. Quando o pilar flamba, ele cria aqui, ó, essa voltinha aqui, ó, né? Essa barriga aqui, ó. Se eu fizer um corte aqui dentro, ó, cortar minha peça aqui, ó, eu vou ver dentro da peça, eu cortei a peça, eu olhei por dentro. Ela vai ter uma inclinação. Essa inclinação é a curvatura, a tal curvatura que o cara está falando. Né? Tem um outro modelo aqui, tá mais fácil mostrar.
Mas é isso aí, a curvatura é exatamente essa inclinação interna. É o tanto que, quando eu fiz a barriguinha aqui, quando eu fiz a flexão aqui, ó, é o tanto que a seção no corte aqui girou. Tanto que ela gira. Ela precisa girar para fazer isso aqui. Ó. O tanto que ela gira é muito pouquinho. Né? São pequenas curvaturas que vão me dando na seção toda que vai me dar aqui essa barrigona, que é essa flecha. E a somatória dessas curvaturas, né, é que vão me dar a flecha final aqui. Ó. Então, quanto que é essa curvatura aqui? Tanto que ela inclina, e esse valor é muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Tanto é que aqui no modelo aqui da norma, ela trabalha com o valor, ó, 5,005 dividido por H, ni mais 0,5. Essa é a chamada curvatura aproximada. Lembrando que esse valor aqui, ó, não pode ser maior do que isso aqui. 0,05 dividido por H. Volto a dizer, né? É uma fórmula empírica também, né? Que o cara que fez o trabalho lá na época, lá nos anos 20, que deve ser dos anos 20, anos 30, essa fórmula aí é muito antiga, ele considerou, lá na situação aí, um valor limite. Se não sai fora da curva dele lá. E esse valor limite é isso aqui. Ó. Calculei a curvatura. Deu maior do que esse valor aqui, ó, não pode. Eu vou usar esse valor aqui. No meu limite. Calculei a curvatura. Deu menor ou igual a esse valor aqui, eu vou usar o valor calculado. Simples assim. Ok? E a minha força normal adimensional, nós vimos na aula passada, é o MD dividido por AC FCD. Força normal, área de concreto, nessa área rachurada aqui, ó, FCD, FCK dividido por 1,4. Muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Vou fazer um exemplo, né? Vou pegar aqui o nosso pilar. Vamos fazer um exemplo aqui. Verificar a não linearidade geométrica pelo método da curvatura aproximada. Então, tem aqui um pilar com 3,5 metros de altura. Seção do pilar 19 por 30. E observe que eu tenho dois momentos aqui, né? Eu esqueci de colocar aqui onde é que são esses momentos aqui. Deixa eu ver. Ah, coloquei. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Ó. Eu tenho aqui ó, o momento em X. Esse aqui é em X. Olha lá. Ó, MBX, tá vendo? 9,5. MAX 19. Então, esse momento aqui é em X. Esse aqui é em Y, ó, em torno do eixo Y. Ó. MAY 6 lá em cima. E MBY 0 aqui. Ó. Ele é rotulado na base numa direção e engastado na outra. A força normal do pilar, 710 kN. Força normal aqui no pilar. Ele é feito com concreto de 25 MPa. O que o cidadão aí que inventou o exercício quer saber é o seguinte. Né? Qual vai ser o momento na seção intermediária desse pilar aí? Primeiro, ele é um pilar esbelto? Ele não é um pilar esbelto. Ele é esbelto na direção X e na direção Y? Ou ele é esbelto somente na direção Y? Aonde ele for esbelto, eu vou ter que calcular a minha excentricidade de flambagem. Porque com a excentricidade de flambagem, eu consigo achar o momento de segunda ordem, que é nada mais, nada menos do que fazer a verificação que está pedindo aqui, ó, da não linearidade geométrica. Ok? Então, vamos fazer esse exercício aqui. Como é que faz um exercício desse tipo aqui? Deixa eu deletar isso aqui. Isso aqui é para outro pesquisa. Eu vou fazer melhor. Vou salvar aqui com outro nome. Salvar como concreto 1, não. Concreto 2. Aula dia 6 do 4 de 22. Vou salvar assim que eu não perco o que eu tinha feito aqui, que eu acabei perdendo na situação passada. Deletar esse aqui. Pronto.
Como é que resolve isso aqui? Sempre que você pega um exercício pilar para fazer, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, é calcular as BUTs do pilar. Então, vamos calcular as BUTs para esse pilar aí. Vou pegar aqui meu bichinho de fazer conta, vamos deixar ele aqui. Vou dar um print aqui que eu vou precisar dele. Vou precisar desse esse aqui mais para cá. Assim. Beleza, deixando no cantinho aqui. A primeira coisa que você faz para resolver isso aí é calcular as BUTs, né? As BUTs. As BUTs. Pronto. O pilar tem dois eixos. Né? Ele tem aqui, ó, esse eixo aqui, ó. E tem esse outro eixo aqui, ó. Só recordando da aula passada aí, ó, esse eixo aqui é o eixo Y, esse aqui é o eixo X. Ó. Então, vamos calcular as BUTs aí nos dois eixos desse pilar. Então, vamos lá. Ó. Meu lambda, vou pegar o lambda aqui. Meu lambda é de x, na direção x primeiro. Vai ser a raiz quadrada de quem? Da inércia na direção x, do I de x, dividido pela área de concreto. Isso aí, ó. Então, a minha inércia na direção x, olha lá, o x não é a maior inércia, o x sempre é a maior inércia do pilar. Não é um retângulo? E momento de inércia de um retângulo em relação ao seu centroide. BH3 sobre 12. BH3 sobre 12. Então, no meu caso aqui, ó, como é a maior inércia, o x é a maior inércia, o valor que eu vou elevar ao cubo, o meu h aqui vai ser o 30. E o meu b vai ser o 19. É como se meu pilar estivesse em pé, assim, ó. Como se eu fizesse a conta das BUT, da inércia, assim, ó, em relação ao eixo que passa aqui, ó. Estou calculando as BUTs, vou até colocar uma setinha aqui. Em relação a esse eixo que passa aqui, ó. B, par de baixo, H, 3 sobre 12. Se é a maior inércia, vai ser 19, é o B, ó. Vezes. O H é 30 ao cubo. Vai recordar as aulinhas do Carlão, né? Dividido por 12. Isso aí, ó. Opa. Professor, tem como você repetir, por favor? Na verdade, é o raio de giração, né? Aqui, ó. Estou calculando a inércia em relação ao eixo X. O eixo X não é esse eixo aqui, ó. É esse aqui, ó. Então, ele está cortando o pilar aqui, ó. Está cortando o pilar aqui. Inércia em relação ao centroide é BH3 sobre 12. B vai ser a base, o H vai ser a altura. Para a inércia em X, a minha base é 19 e a altura é 30. Então, vamos lá, meu raio de giração vai ser, meu I, né? Meu raio de giração vai ser 19B H3 sobre 12. Forma do Carlão lá, que você aprendeu lá no curso de mecânica. Dividido pela área da seção. A área é 19,30, né? 19 vezes 30. Dividido pela área da seção. Simples assim. Ok, vamos fazer a conta. É raiz. Vou encontrar o raio de giração. 19, que é base, vezes a altura 30 ao cubo. Aqui é o I de x, na verdade. Vamos colocar um x aqui. X e x. Dividido por quem? Dividido por 12. Tudo isso dividido pela área da seção, que é 19 vezes 30. Meu pilar é 19 e 30. Vou dar um eval aqui, olha lá. 8,66. 8,66.
A direção é centímetro a terceira, né? A direção é centímetro a terceira. Não, é centímetro, perdão. Aqui vai dar centímetro a quarta, dividido por centímetro quadrado. Nessa, centímetro a quarta. Área, centímetro quadrado. Centímetro a quarta dividido por centímetro vai dar centímetro quadrado, isso mesmo. Centímetro quadrado. Vamos lá. Olha lá. Radiação em X. Vamos calcular de uma vez aqui o radiação em Y. Só para a gente poder não perder o raciocínio. Ó. Em Y. I de Y. Aqui vai ser o I de Y dividido pela área. O que muda no I de Y? No caso do Y, muda, né? Porque eu estou calculando o pilar assim agora. Esse aqui é o X, ó. Esse aqui é o X, esse aqui é o Y. Fazer pra cá para não atrapalhar a minha vida aqui. Aqui, ó, X ao Y. A conta é a mesma. BH3 sobre 12. Só que o B agora é aqui, ó. O B agora é aqui, ó. B, o H agora é o 19. Ó. Então, inverteu. Olha lá, vai ser 30, 19 ao cubo, dividido por 12. A área é a mesma, a área não muda. Só fazer a conta. Raiz, olha lá. 30 vezes 19 ao cubo, dividido por 12. Tudo isso aqui, dividido pela área de concreto, que é 19 vezes 30. 30, 19 ao cubo sobre 12, certinho. É igual 5,48. 5,48 centímetros quadrados. Ah, tem a raiz aqui, ó. Por isso que não é quadrado. Isso também não presta atenção, né? Esquecendo de tirar a raiz, ó. Por isso que é centímetro, tá vendo? É centímetro mesmo, porque tem a raiz. Ó. Esquecendo de tirar aqui. Quando eu tiro a raiz aqui, fica centímetro. Agora tá certinho. Vocês não prestam atenção no trem, né? Olha lá, ó. Raio de giração em X, 8,66 centímetros. Raio de giração em Y, 5,48 centímetros. Só recordar um pouquinho lá das aulas do Carlão, né? Lá em 1930, quando vocês estudavam com o Carlão, mecânica vetorial, ele ensinou para vocês aí a calcular o momento de inércia, raio de giração, essas coisas. E as BOTs em si? Bom, as BOTs em si, agora sim, vou calcular as BOTs, para tirar isso aqui fora, que isso aqui é o raio de giração. As BOTs, lá, ó, eu vou ter o L, o lambda de X. Vou calcular de uma vez aqui. Eu vou ter o lambda de Y. E as BOTs é o LE dividido pelo raio de giração. LE dividido pelo I de X, aqui. Aqui vai ser o LE dividido pelo I de Y. Os valores eu tenho, né? Olha lá, o LE foi dado, 3,50. Então, em centímetros mesmo, 350 dividido pelo raio de giração em X, que é 8,66. Fazendo a conta, 350 a 8,66 divide, olha lá, 40,41. 40,41 é adimensional. Aqui, o comprimento travado é o mesmo, né? 350. Então, 350 dividido pelo raio de giração em Y, que deu quanto? Deixa eu voltar aqui para ver. 5,48. Dividido por 5,48. Fazendo a conta. 350, 5,48 divide 63,86. 63,86. Aí.
calculei as BOTs. Ô, professor, Pois não. onde que saiu esse 350? A altura do pilar é o LE. Ó. Aqui. Ah, tá. Olha lá. O LE é a altura do pilar. Aqui. Muito bem. Feito isso, observe que eu tenho aqui o... Opa, cadê? Desce aqui, bacana. Pronto. Já tem aqui as BOTs dos dois, tanto as BOTs em X quanto as BOTs em Y. Eu não deveria, mas eu vou ensinar para vocês um macete. Quantas horas aqui? 8h25. Eu não deveria, mas eu vou ensinar um macete para vocês aqui. Alguém chamou aí? Pode falar. Ô, professor, tem uma fórmula na sua apostila aqui que dá valores bem próximos aí da... Acabei de falar aqui que eu não deveria, mas vou ensinar para vocês um macete. Ah, sim. Foi mal aí. Ok? Não, mas tranquilo, isso mesmo. Tem que ler a apostila, é importante. Vou ensinar para vocês um macete. Sempre que o pilar for retangular, nós vamos trabalhar aqui no curso somente com pilares retangulares. Sempre que o pilar for retangular, nós vamos usar uma outra fórmula para calcular isso aqui. Observe que a gente calculou aqui a raio de giração. Com raio de giração, nós pegamos aqui, calculamos as BOT. Dá um trabalho danado, né? Eu vou usar aqui uma fórmula muito mais simples. Eu vou escrever aqui, ó, para pilares retangulares, somente se para pilar retangular, se o pilar tiver outro formato, não pode, se for um círculo, se for um pentágono, não pode, só pode ser para pilar retangular. Para pilares retangulares, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, que foi deduzida com base nessas contas aqui, né? Ela foi deduzida. A minha SBOTs em X, ela vai ser 3,46 vezes o LE dividido pelo H de Y. E as BOTs de Y vai ser 3,46 vezes o LE dividido pelo H de X. Que beleza, muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Pelo H de X. Nós fizemos a conta aqui, vamos fazer a conta aqui de novo. Quanto que é o LE, né? 350? Quanto que é o H de Y? O H de Y é esse aqui, ó. Olha lá, é o 30. O H de Y é 30. Fizer a conta. Olha lá, 3,46, 3,46, 350 vezes 30 divide. 40,36, 40,40. Baixo aqui, daqui a pouquinho eu atendo, só um minuto. 350 dividido pelo H de X. H de X é 19. Ó. 19 é aqui, ó. Fazendo a conta. Opa, faltou 3,46 aqui. Ah, deixa eu colocar aqui melhor. Né? 350 aqui é 19. Fazer a continha aqui, já atendo o cidadão que está chamando. 3,46, 350 vezes 19 divide 63,7. Totalmente os mesmos valores, né? Se você puser aí todas as casas decimais, tudo certinho, né? Você vai ver que vai dar exatamente o mesmo valor que deu aqui. Ó. Ah, 40,4, 63,8, aqui deu 63,7, é arredondamento. Só. Isso é arredondamento do sistema. O valor é o mesmo. Pode chamar aí quem foi, Edson. Pode falar, meu filho. Professor, perdoa. É que eu estou sem apostila, mas 3,46 é desse para poder calcular o retangular, não é isso? Sempre que o pilar for retangular, você pode usar essa fórmula aí. 3,46 LE dividido por H. Ele virou uma constante. Ele é uma constante em função aí do fato do pilar ser retangular. Né? Ô, professor, pilar quadrado pode entrar, pode considerar também? Pilar quadrado é um pilar retangular. Né? Ele é um retângulo de lados iguais. Né? Pelo menos era na minha época lá que eu fiz a quinta série. Né? Sem problemas.
Muito fácil, né? Muito fácil. Bom, já conheço, então, as esbeltez do pilar. Né? Sei que o pilar em X tem uma esbeltez de 40,4 e em Y ele tem uma esbeltez de 63,7. O que eu tenho que saber agora? Eu preciso saber o seguinte, esse pilar vai flambar? E se vai flambar nas duas direções ou somente em uma direção? Para saber isso aí, eu tenho que calcular a esbeltez limite para esse pilar. Então, vamos calcular aqui a esbeltez limite. Vamos lá. Vou deletar isso aqui agora, que eu não preciso disso aqui mais. Esbeltez limite. Calcula as esbeltez limite. Do mesmo jeito que eu calculei o lambda de x e o lambda de y, eu vou ter o lambda 1 de x e o lambda 1 de y. Né? E a fórmula é a mesma. Né? É 25, olha lá, 25 mais 12,5, que multiplica a excentricidade. Aqui, no caso, a excentricidade em x, dividido pelo h de y. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque a excentricidade que eu quero é em torno do eixo x. Mas o h que eu vou trabalhar é o h de y. Então, muito cuidado com esses detalhes aí de não confundir, né? X com Y, dá uma confusão nada estranho. E aqui o alfa. Ó. Alfa B, no caso aqui, alfa B de X, né? Vou trabalhar aqui com X. Ctrl C, vou repetir aqui, ó. Na outra fórmula é a mesma coisa, olha lá. Só que aqui é a excentricidade em Y dividido pelo H de X. E aqui o alfa B de Y. Então, calcula as esbeltez limite para os dois casos. O primeiro, para um lado do pilar, o outro lado do pilar. É isso aí. Olha, a minha excentricidade inicial, ela vai depender do maior momento que eu tenho. O maior momento que eu tenho na estrutura aí, ó, é 6 kN vezes metro na direção Y, e aqui ó, é 19 na direção X. Ó. Em torno de X é 19, em torno de Y é 6. Só que eu preciso calcular o momento mínimo. Nós precisamos saber qual que é o momento mínimo nessa estrutura aí. Então, vamos calcular aqui o momento mínimo antes de calcular essa esbeltez limite. Ó. Vou pegar um outro slide aqui. Calcular aqui os momentos mínimos. Momentos mínimos. Da mesma forma, eu vou ter momento mínimo MD mínimo em X e vou ter MD mínimo em Y. Mesma coisa. Qual que é a fórmula? É a força normal, no caso é 710, que multiplica 0,015 mais 0,03 vezes o H na direção considerada. Se eu estou olhando a maior inércia, é o H de Y, é 30. Então, vezes 0,3. Lembra que é em metros? Tem que colocar 30 centímetros aqui, ó, 0,3. No caso do Y, 710 vezes fórmula 0,015 mais 0,03 vezes a dimensão 0,19. 0,19. A dimensão em X. Calculo os dois momentos mínimos. Deixa eu calcular isso aqui. 0,03.3 vezes... Professor, esse 0,03 é da fórmula, né? É da fórmula. Constante da fórmula. 710 vezes. Aqui, ó, nesse caso do momento em X, eu achei 17 kN/metro. No momento em Y, vamos ver aqui, ó. 0,03.19 vezes 0,015 mais 710 vezes
Aqui eu já achei 14,7 kN. Certo que os momentos mínimos aqui, ó, em torno do eixo X, 17. Observe, ó, que o meu momento máximo em X é 19, ó lá. É maior, ó. Então, em torno do eixo X, eu vou usar 19, eu não vou usar 17. Mas em torno do eixo Y, eu vou usar 14, ó, em torno do Y. Deu 14. 14,7 é maior do que 6. Meu momento máximo que era 6. Deixa eu ampliar isso aqui, está muito pequeno. Olha lá. Ó. Momento máximo em torno de X, 19. Como eu calculei o mínimo que deu 17, ó, eu vou usar o que eu peguei no computador, 19. Momento mínimo em torno de Y, que eu calculei aqui, ó, 14,7. Momento do computador, cadê? 6, ó. O momento máximo que eu achei aqui foi 6. Então, para o momento em torno de Y, eu vou usar o mínimo, que é 14,7. Então, já pode até escrever de uma vez aqui, ó. M1DA. M1DA em X. M1DA em X, eu vou usar quem? Eu vou usar o momento do computador, 19, porque ele é maior, quilonewtons metros. E o M1DA em torno de Y, M1DA em torno de Y, eu vou usar o momento o mínimo, né? Porque ele é maior, 14,7. 14,7. Sempre eu tenho que calcular os momentos mínimos para saber qual que eu vou usar aí. Não posso usar momentos menores do que os mínimos. Maior, devo usar momentos maiores que os mínimos. Mas menores, não. Se eu achar um momento menor que o mínimo, eu tenho que usar o mínimo. Eu já tenho aqui, ó, meu momento em X e momento em Y que eu vou usar aí. Voltando, então, nas BOTs aqui, ó, se a gente voltar nas BOTs, ó, calcular aqui, ó, vamos calcular as BOTs limite em X. Vamos fazer separadamente aqui, ó. Calcular as BOTs limite em X, eu tenho que encontrar a excentricidade em X, que é meu E1X. O que é excentricidade? É a força normal dividido pelo momento fletor. Força normal eu tenho, quanto que é lá? 710 kN, dividido pelo momento fletor. Qual que é o momento fletor em X? 19. 710 dividido por 19, eu encontro a minha excentricidade. Oh, perdão, é o contrário, né? É o momento dividido pela força normal. Né? É o contrário. Força momento é força vezes distância. Então, distância é o momento dividido pela força. Lá, momento, que é 19, dividido pela força. Agora está certo. Então, 19 dividido por 710. 0,02676 metros. Vou até passar isso aqui para centímetros, né? Passando para centímetros, 2,67 centímetros. Calculei minha excentricidade aqui em X. Está em metro aqui, passei para centímetro. Já posso calcular o alfa B. Para calcular o alfa B, em X, ó, o momento aqui, ó, esse aqui, ó. Qual que é a fórmula do alfa B? Ó? Alfa B de X. Alfa B em X é 0,4 mais 0,6, que multiplica quem? A parêntese. Momento MB, menor momento, 9,5 dividido por MA, 19. Dividido por 19. Eu disse que quando a curvatura for reversa, vai ser negativo. Então, 0,0. Olha lá. Olha lá. Ah, não, é 0,6. Está errado minha fórmula. 0,6. Eu voltei aqui para olhar, que eu fiquei na dúvida. É 0,6 aqui. 0,6 mais aqui é 0,4. Está confirmando lá.
0,6 mais 0,4 MB sobre MA, certinho. Tá certo. 0,6 mais 0,4 menos 9,5, momento embaixo, que é o menor, 19, momento em cima, que é o maior. Se a curvatura é reversa, vai ser negativo. Fazendo a conta, 9,5, 19 divide 0,5. Negativo, 0,4 vezes 0,6 mais 0,4. Então, meu alfa B de x, 0,4. Vou colar aqui. Já tem o alfa B, já tem a excentricidade, já posso calcular a minha esbeltez limite. Né? Calcular ela aqui, ó. Minha esbeltez lambda 1 de x vai ser 25 mais 12,5, que multiplica. Olha lá, ó. 2,67, excentricidade inicial, dividido pelo H. No caso aqui, é a maior inércia, é o H de Y, dividido por 30. Tudo isso dividido pelo alfa B. Meu alfa B é 0,4. Na conta. 25 mais 12,5, que multiplica, parênteses, 2,67 dividido por 30. Tudo isso dividido por 0,4. 65,3 é meu lambda limite. R$ 65,3 é meu lambda limite. Vamos fazer uma análise aqui antes de passar para o Y. Observe que na direção X, o meu pilar só vai ser considerado um pilar esbelto, ou seja, o pilar só vai flambar na direção X, se a esbeltez dele for maior do que 65. Qual que é a esbeltez calculada na direção X? Nós calculamos ela aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. 40,4. Vou até copiar esse aqui. — 40,4. Essa aqui é o limite. Vou escrever aqui, ó. Limite. Essa aqui é a esbeltez limite. Esse de baixo aqui é a esbeltez do pilar, né? Chamar de real. Observe que a minha esbeltez do pilar na direção X, 40,4. Meu limite, 65,3. Isso quer dizer que esse pilar na direção X, vou escrever aqui, ó, pilar na direção X, é considerado o quê? Esbelto ou curto? Quem sabe dizer? É considerado o quê? Baseado no que eu falei aí desde a hora que eu cheguei hoje. Quer pensar? Think about. Esbelto, professor? Senhor o quê? Está me chamando? Esbelto? Ele é esbelto? Vamos pensar? Não, não é esbelto. Acabei de falar. Pilar para ser considerado esbelto, pilar que vai flambar. Esse pilar vai flambar na direção X somente se a esbeltez dele fosse maior do que 65. Quanto que é a esbeltez dele? 40,4. 40,4. A esbeltez dele é menor do que a esbeltez limite para 65. Então, esse pilar não vai flambar antes de romper. Ele rompe antes de flambar na direção X. Isso não há dúvida. Então, ele é considerado, na direção X, um pilar curto, né? Pilar curto. Simples assim.
ele é considerado um pilar curto. Ele não vai flambar antes de romper nesta direção, na direção X. A direção Y nós vamos olhar aí depois do intervalo. Por enquanto, a gente não sabe ainda. Vamos fazer um intervalozinho e depois do intervalo a gente calcula a direção Y, porque a direção Y é mais complicada. Ok? Muito Ok, bagaço aqui. Professor, só uma dúvida. Vou falar. O que acontece? É que as bibliotecas contratam 40,4, né? E a minha limite é 65,3, então ele não flamba. Então quer dizer que, tipo assim, ele vai ter, só considerando essa direção X, sei lá, um rompimento abrupto, sem aviso, que ele não vai deformar antes de romper, é isso? Não? Não. É isso não. Pilar tem duas direções. Tem a direção X e Y. Igual a régua aqui, ó. Essa régua tem duas direções. Ela tem uma direção maior e a direção menor aqui, ó. Se eu comprimir essa régua, observe que sempre ela vai flambar na mesma direção, na menor inércia. Aqui, ó. Ela não vai nunca flambar no outro sentido aqui, ó. Para ela flambar no outro sentido dela aqui, eu teria que travar ela todinha aqui, ó. Se for travando ela aqui, e for comprimir, vai chegar uma hora que ela vai flambar na direção contrária. Agora, como ela é muito esbelta, né, o que vai acontecer é que ela pode, se eu travar ela todinha desse lado de cá, ó, e comprimir, o que pode acontecer com essa régua é dela escoar, ou seja, dela esmagar a seção aqui antes de flambar na direção X. Ela é tão rígida naquela direção que ela vai escoar antes de romper. É igual esse pilar nosso aí. Esse pilar nosso, se eu for colocando... Se eu travar o Y dele, a gente vai ver que ele vai flambar em Y. Depois do intervalo, a gente vai ver isso. Mas vamos imaginar que eu fosse travando ali o Y dele. Eu travo ele todinho e começo a pôr carga nesse pilar. Vou colocando carga, colocando carga, colocando carga, colocando carga. Ele nunca flamba na direção X. Ele vai esmagar a seção antes de flambar. Ele esmaga a seção antes de flambar. Ou seja, ele é curto. Ele não perde a estabilidade antes de flambar. Isso acontece não é só em concreto, mas isso acontece no aço também, pilares de aço, pilares de madeira. Quando vocês forem estudar aí com o Serginho, barras comprimidas lá, ele vai mostrar para vocês também. Tem pilar lá que é curto, que perde a estabilidade, que esmaga antes de perder a estabilidade. Tem pilar que não é. Tem pilar que ele flamba para depois perder, para depois escoar o aço. Então, isso acontece em qualquer barra comprimida. Esse pilar nosso aí. Agora, a gente vai ver depois do intervalo que ele vai flambar na direção X. Que é muito comum, né? Muito comum o pilar sempre flambar na direção da menor inércia. Antes de romper. Ok? Não sei se eu fui claro. Tem uma mão levantada aqui do Edson. Alguma pergunta? Não entendi, beleza. Não, o colega foi bem feito. Então tá bom. Deixa eu tomar uma água ali. Depois do intervalo, nós voltamos para completar esse exercício aí.